Então, boa tarde pessoal, me chamo Rafael Lemos, faço parte do time PVT, TOTUS, e a gente vai abordar alguns assuntos aqui que ultimamente a gente tem discutido com o time da UX, né, algumas dúvidas, né, alguns conceitos que a gente entendeu que, em conversa com a Johanna, que talvez seja mais interessante a gente falar sobre o conceito sobre a aplicação dela dentro do sistema, né? A aplicação do conceito dentro do sistema. Talvez fique mais fácil a absorção é, do entendimento, tá? Então, antemão eu só quero ler os tópicos aqui que a Johanna nos passou aqui, que são, de fato, é, pautas que são relevantes para a nossa discussão aqui. Vou dividir o vídeo em algumas partes para que fique mais fácil a compreensão e fique vídeos mais curtos, tá? Mas a sugestão foi a seguinte: nível de ensino, curso, disciplina, habilitação, turnos e horários, turmas e turmas disciplinas com subturmas, matriz curricular e matriz aplicada. Eu não vou falar necessariamente nessa sequência porque é, eu vou tratar como o sistema lida com esses cadastros de uma maneira mais orgânica, tá? Do que faz mais sentido até a gente conseguir ofertar a subturma lá na, dentro da turma disciplina, por exemplo, até esse último passo. Então a gente vai tratar mais ou menos de cadastros e a parte de oferta, a gente deve falar uma coisinha mais ali, pincelar uns assuntos ali para complementar, tá? Então, nesse primeiro vídeo nós vamos falar de curso, habilitação e séries e disciplinas, tá? E por que que eu não vou falar de nível de ensino agora? Nível de ensino ainda um assunto que estamos em discussão ainda interna. O time da TOTUS RS tem alguns entendimentos também, então essas definições devem passar por vocês. Talvez nesse momento que vocês estão visualizando esse vídeo, essa definição já tenha sido realizada, tá? Então talvez o conceito que eu vou mostrar aqui não é o que vai ser na prática, mas a operação em si ela não vai mudar. A operação vai ser exatamente a mesma, tá bom? Então vamos seguir aqui. Bom, em se tratando do cadastro de cursos, agora só falar um pouquinho sobre nível de ensino antes disso, tá? Até a Johanna levantou algumas dúvidas aqui sobre nível de ensino. Inclusive, disse assim: posso ter mais de um nível de ensino para uma mesma filial? Exemplo, CETEC, aonde terão lá dentro do nível de ensino médio e fundamental, técnico, lato, estricto. Pode, pode sim. A gente pode ter digamos que a gente tem uma única filial, um exemplo, tá? Nós temos uma única filial e dentro dessa única filial, filial um, a gente pode ter vários níveis de ensino. Isso aí passa pelo CETEC Fundamental até os cursos de extensão, UX Extensão, por exemplo. Então, podem ter sim, tá? Não é que necessariamente vai ser feito assim, mas porventura, depois de discussão com a TOTUS RS, pode ser que esse seja o desenho. Isso tudo depende do entendimento ali dos impactos que a gente vai ter no back-office e na folha de pagamento, tá? É, mas basicamente, assim, contexto é isso. Até dentro dessa pergunta que a Johanna fez, contexto é exatamente isso. Contexto é a soma de coligada, filial e nível de ensino. Então, quando nós temos um contexto, quando eu falar assim, olha, eu estou no contexto do CETEC médio, logo eu estou dentro do contexto de coligada, de uma filial e de um nível de ensino, tá bom? Então, basicamente é assim, tá? Então, vamos seguir aqui. É, Falando de coligada, por exemplo, de contexto do CETEC médio, a gente, até para dar um exemplo para vocês, digamos que eu esteja no contexto do CETEC médio, tá? Aqui dentro do contexto do CETEC médio, eu tenho N cursos aqui dentro. Eu posso ter só o curso do CETEC médio, como está esse aqui, por exemplo, aqui cadastrado, ou como eu posso ter só um nível de ensino que se chama CETEC. Então, digamos, eu tenho um nível de ensino aqui, ó, que se chamaria CETEC, e aqui dentro eu poderia ter o CETEC fundamental e CETEC médio. Então, eu colocaria assim, ó, CETEC fundamental e pronto. Em tese, nós temos dois níveis de ensino, podemos chamar de nível de ensino, né? Mas não a título de sistema. Nós temos duas ofertas de níveis de ensino distintos aqui dentro do mesmo contexto, ou seja, o contexto nível de ensino CETEC. Não é o caso aqui, tá? Por isso que eu vou apagar esse exemplo que a gente colocou aqui. Então, dentro do cadastro de cursos, eu crio quantos cursos eu precisar.
Eu poderia ter os cursos do pós-médio aqui? Sim, poderia. Mas até o momento, nosso entendimento foi que os cursos do pós-médio eles vão estar dentro de um contexto de ensino superior. Por exemplo, quando que eu falo o que que é superior e o que que é ensino básico? É aqui, ó, quando eu vou criar o nível de ensino. Configurações, nível de ensino. Aqui, por exemplo, eu disse que o CETEC médio ele é um nível de ensino básico porque ele tem propriedades voltadas mais para o ensino básico. Já por sua vez, aqui dentro desse contexto, desse outro contexto aqui, que é o nível de ensino 8, ele tem o, uma configuração voltada para cursos do ensino superior. Então a gente entende que os cursos técnicos, por exemplo, concomitante, os cursos técnicos pós-médio de Bento Gonçalves, Flores da Cunha e Caxias, eles têm um comportamento para ensino superior. Tá bom? Mas isso vai ser uma pauta que a gente vai discutir um pouquinho mais na frente, logo após essa definição aí com a TOTUS RS, a gente vai conseguir falar isso aí um pouco mais de clareza. Não vou explorar muito para também não falar muito o que está fora, que pode ser o desenho atual, tá? Então, eu estou dentro aqui do curso dos cursos do CETEC médio, mas nesse caso aqui eu só tenho o curso CETEC médio. Então, vou dar dois cliques aqui dentro do CETEC médio. Se eu entrar aqui, por exemplo, ó, olha só, eu tenho o código que pode ser identificado com valores alfanuméricos e o nome do curso em si. Tem outras propriedades que a gente não vai explorar muito e tenho sobretudo aqui, ó, a máscara. Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é a máscara, por exemplo, do curso. Então eu posso definir como eu quiser aqui. Olha só, aqui a gente tem um mapa de referência que diz para a gente, ó, se eu colocar o e-comercial, ele representa o meu período letivo. Logo, aqui ele vai trazer os primeiros 4 caracteres do período letivo, certo? Se eu coloquei aqui, por exemplo, aqui, ó, eu coloquei o H maiúsculo, não coloquei? Entre colchete. Então, o que que ele diz aqui? Ah, tudo bem, você colocou entre colchete o H maiúsculo, então você está trazendo, por exemplo, o caractere do nome da habilitação. Logo, ele vai trazer o primeiro caractere do nome da habilitação. Esse aqui é o identificador numérico, um número sequencial, e esse aqui é o identificador do turno, o nome do turno, por exemplo. Depois eu vou explicar para vocês porque eu coloquei 3 T's, porque lá no cadastro de turnos eu coloquei o nome do turno abreviado. Aí ele vai pegar os 3 primeiros caracteres abreviados. Isso poderia ser para habilitação, isso pode ser para vários cadastros, tá? Bom, então perfeito. Estou dentro do cadastro de curso. Se eu vier aqui em anexo, séries, eu vou associar e criar, na verdade, vou criar as séries que pertencem a esse curso do ensino médio. Falando de ensino básico, a nomenclatura que ele utiliza é uma nomenclatura de séries. Só que se eu for lá no ensino superior, aqui eu vou mudar o contexto, tá? Vou para o contexto de UCS graduação. Quando eu mudo de contexto, ele vai fechar todas as minhas janelas. Isso é uma boa prática, tá? A gente pedir para o sistema que faça isso sempre. Venho aqui em cursos do ensino superior. Olha aqui, estou no contexto da graduação presencial e EAD. Olha só, eu tenho os cursos da graduação presencial e EAD. Olha só que eu tenho aqui educação física presencial e educação física EAD. Esse identificador aqui é só aleatório, tá? Eu só coloquei esses valores aqui para dizer para vocês que ele permite valores alfanuméricos. Se eu vier aqui em anexo, ele não traz mais a nomenclatura séries, mas traz o nome habilitações. Então eu clico aqui em habilitações. Aqui estão as habilitações do curso de educação física, por exemplo, presencial. No EAD eu não tenho nenhuma habilitação ainda, mas nesse do presencial eu tenho aqui, ó. Eu tenho aqui essas habilitações, que é o que vai ser que futuramente ofertado lá. Então eu vou ofertar um curso e um curso que possui essas habilitações. Pode ser que eu oferte em algum momento só essa? Pode. Eu quero ofertar só o bacharelado por enquanto, mas depois, daqui a um tempo, eu vou ofertar licenciatura, eu vou deixar de ofertar bacharelado e vou ofertar a licenciatura. Por que que eu estou dizendo isso? Porque o que nós vamos falar nesse vídeo aqui é sobre curso, sobre habilitações ou séries e vamos falar sobre disciplinas. Esse cadastro de cursos, habilitações e disciplinas é um cadastro que a gente deve visitar ele poucas vezes. A gente normalmente faz ele uma vez. Inclusive dentro do que a Johanna perguntou para a gente deve falar com isso à frente, é sobre a questão da importação. Então, assim, a gente pode fazer importação de cursos, pode fazer importação de habilitações e pode também fazer importações de disciplinas. Então, a gente importa as disciplinas para o sistema
E é como se o sistema tivesse uma biblioteca de cadastro para eu utilizar numa oferta. Porque olha só, eu estou montando a estrutura. Está vendo esse bloquinho aqui, ó, com esses ícones? Ele representa, ó, estrutura curricular. É estrutura curricular. Aqui, ó, nós já estamos falando de oferta. Então, tudo relacionado ao que eu vou ofertar ano após ano, eu vou tratar aqui, tá bom? Perfeito. Então, dentro de curso, eu tenho habilitações. E detalhe, se eu entrar aqui em habilitações, por exemplo, eu posso definir como essa disciplina, qual o tipo dessa disciplina. Pode ser um bacharelado, pode ser licenciatura. Nesse caso aqui, ó, ela é uma disciplina de habilitação do tipo bacharelado. E aqui, por exemplo, dentro do cadastro de cursos, e esse cadastro é exclusivo somente para ensino superior, lembra que eu comentei com vocês que dependendo do nível de ensino, se ele é ensino básico, ele tem um comportamento, se ele é ensino superior, ele tem outro comportamento. Tá vendo que ele tem outras informações aqui que não tinham lá no ensino básico. Olha só, se é presencial à distância, certo? Essa informação se é presencial à distância, eu posso também informar lá na turma disciplina se eu quiser. Pode ser também, tá? Ou lá na disciplina, se ela é prática, se ela é teórica, isso aí é outra discussão mais à frente, mais a implantação. Mas aqui também eu posso dizer se esse curso ele é só presencial ou se é um curso aqui, ó, seria à distância, entendeu? E eu posso também dizer se o curso, qual a modalidade dele. Eu posso dizer se é bacharelado, licenciatura. Percebe que eu posso informar dentro de cursos se ele é bacharelado, por exemplo, ou dentro de habilitações também eu posso informar se ele é do tipo bacharelado, tá bom? Isso serve muito para questão para fins de relatórios também, para a gente segregar um curso do outro, segregar habilitações, quando eu quero agrupar os relatórios, então vocês vão perceber que o sistema tem muito disso. E tem outras informações aqui que a gente não precisa explorar agora, tá? Então eu vou voltar para o meu contexto lá do ensino básico, ou seja, vai deixar de ser habilitações e vai se chamar séries, porque eu vou voltar para o contexto de ensino básico. Ele vai encerrar todas as minhas janelas, vai me dar o alerta que ele está encerrando e pronto, abrir um novo contexto. Estou aqui, ó, CETEC Médio. Então, vou abrir os cursos do CETEC Médio, ele tem esse curso, vou vir em anexo, séries. Percebe que eu coloquei um caractere aqui, ó? Talvez seja só para a gente exemplificar, tá? Eu não sei se exatamente é assim que é identificado, não parei para refletir nisso. Mas assim, eu coloquei o Y, por exemplo, aqui, talvez para representar a letra grega que vocês mencionam que o ensino médio tem. Ou seja, eu peço para que o código da turma da, do curso do ensino médio, a máscara seja essa. Olha aqui esse H, ó. Esse H maiúsculo representa exatamente, ele vai buscar daqui, ó. Ele vai buscar o primeiro caractere do nome da habilitação. Se eu colocasse dois Hs aqui, ele ia trazer Y e o tracinho. Entendeu? Então, assim, a gente decide como a gente quer fazer, de o que, que ele quer buscar, claro, de acordo dentro do que esse mapa permite aqui, tá? Dentro do que essas configurações permitem, para a máscara da turma, tá bom? Então, perfeito. Curso, habilitação. Aqui eu tenho, no caso é série, perdão, estou dentro do ensino básico, é uma série. Então eu tenho a primeira série do ensino médio, a segunda série e a terceira série do ensino médio. Não estou ofertando ainda. Eu vou fazer um cadastro aqui para a gente é, é, associar ele a um outro cadastro lá na frente. É como se eu estivesse montando uma biblioteca de informações para eu buscar depois. Não sei se a nomenclatura, talvez biblioteca, se aplique tanto, tá? Mas é um cadastro prévio, tá bom? Agora, explorando aqui disciplinas, pronto, a gente tem o cadastro de disciplinas aqui, ó. Por exemplo, já tenho essas que foram cadastradas, que eu fiz um cadastro aqui de disciplinas anteriormente. Então, por exemplo, eu vou cadastrar aqui mais uma disciplina, CAM-GEO, eu quero chamar Geografia. Eu digo se essa disciplina é ou não disciplina de itinerário formativo. Ali na frente vocês vão entender o porquê dessa flag aqui, tá? Vou salvar e dar OK. Pronto, eu tenho outra disciplina. Significa que geografia eu vou encontrar quando eu estiver estruturando minha matriz curricular, tá bom? Então, basicamente é o seguinte, eu tenho essas disciplinas, português, matemática, ciência, história. Tenho essas aqui que são de itinerário formativo. Ó. Vou dar dois cliques aqui, ó. Tá vendo que essa aqui que diz que é itinerário formativo, ela tá marcado isso aqui, ó. Vou até desmarcar isso aqui, ó, de projeto de vida. Vou até desmarcar. E vou dar OK. Pronto. Então pronto, isso aqui são disciplinas que eu digo que são de itinerário formativo, só que uma delas eu desmarquei o que é itinerário formativo. Vou explicar aqui na frente por quê. Uma vez que eu cadastrei as disciplinas e eu posso importar,
a gente sabe que a gente pode ofertar aqui na matriz curricular para então ser vinculado lá na frente em turmas de disciplinas. Da mesma forma, são as de itinerário formativo. O sistema, ele trata o itinerário formativo, diferente do que a gente discutiu nas reuniões de refinamento, o entendimento talvez da UX é que o itinerário formativo ele pode ficar dentro da matriz. Tem algum problema? Não, não tem problema. Se vocês optarem por colocar o itinerário formativo dentro da matriz, ofertar junto com as demais, e aí vai matriculando periodicamente os alunos, também não tem problema. Só que o sistema TOTOS ele tem uma tratativa um pouquinho diferente em relação às disciplinas de itinerário formativo. É aqui dentro de estrutura curricular mesmo, a gente vem mais itinerário formativo. Aqui dentro, por exemplo, ele entende que itinerário formativo, e isso aí baseado nas implantações por onde eu passei, a gente segue esse desenho, aonde a gente cria o itinerário formativo como sendo a área do conhecimento. Por isso que eu coloquei esse nomezinho aqui, ó. Eu criei essa área do conhecimento e dentro da área do conhecimento a gente vincula as disciplinas da matriz. Ou seja, de acordo com a BNCC, e eu não me recordo se são 4 ou 5 grandes áreas, né, do conhecimento. É, eu falo porque eu estou desatualizado, porque eu conversei, uma instituição ela tinha 4 e ela tratava como 4, e uma outra instituição tinha 5 áreas do conhecimento, mas eu não sei exatamente o que a BNCC rege, tá? Vocês devem saber mais do que eu isso aí. Mas o fato é o seguinte: a gente criaria as áreas do conhecimento aqui, 4 ou 5 áreas, e dentro de cada área a gente vai vinculando a disciplina do itinerário formativo. Como é que eu faço isso? Aqui, estou dentro da área do conhecimento, eu venho em anexo, disciplinas do itinerário formativo. Aqui dentro, tá vendo? Vou até apagar essa aqui de projeto de vida, que eu vou fazer uma simulação com vocês. Olha aqui, eu tenho essa disciplina aqui, linguagens, por exemplo. A gente sabe que a nomenclatura não é exatamente essa, mas tem aqui linguagens dentro desse itinerário formativo, certo? Se eu for, por exemplo, incluir disciplinas, não estou ofertando ainda. Preciso reforçar isso. Não é oferta. A gente ainda está fazendo um cadastro, e esse normalmente é um cadastro que a gente visita é, pouquíssimas vezes durante a nossa jornada escolar. E eu falo isso porque às vezes assim a gente cadastra o curso e a gente fica 5 anos, 3, 5 anos, 10 anos sem precisar cadastrar curso, porque a estrutura já é aquela, né? Não sei que tem uma novidade muito específica aí, especialmente falando de ensino médio e ensino fundamental. Então, se eu for incluir uma disciplina do itinerário formativo e eu for buscar as disciplinas, ele só está listando para mim linguagens, porque lá no cadastro de disciplinas, a única que eu disse que era do tipo itinerário era essa aqui, ó. Então eu vou cancelar, vou lá no cadastro de disciplinas e vou dizer que projeto de vida ela é uma disciplina de itinerário formativo. Ok, itinerário formativo, voltei aqui para minha telinha e vou adicionar a disciplina do itinerário. Olha aqui. Agora apareceu o projeto de vida. Então aqui eu defino as propriedades que eu quero, algumas informações e por aí vai. Não vou explorar tanto aqui, não vou explorar tanto aqui também. A área do conhecimento, que isso aqui é um outro conceito para que a gente vai discutir lá na frente, lá durante a implantação, mas é mais para fins de melhoria. Nada impede, pessoal, de vocês colocarem as disciplinas do itinerário formativo aqui nessa lista de itinerário formativo, não tem problema, onde eu estou colocando a área do conhecimento. Mas baseado depois da implantação da TOTOS, quando saiu o novo ensino médio, eu compreendi na ocasião que o itinerário formativo ele precisava ser tratado dessa forma, era assim que o sistema enxergava. Mas ele também ele não engessa o comportamento. A gente pode criar aqui, eu posso simplesmente colocar aqui o projeto de vida sendo aqui, ó. Só que eu tenho que lembrar que dentro do itinerário formativo projeto de vida, eu tenho que colocar a disciplina do itinerário projeto de vida, lá para ofertar isso lá na frente, tá bom? Então, assim, esse desenho pode ser feito. Olha, vocês podem seguir esse formato que eu coloquei, tá? Com 4 ou 5 áreas do conhecimento e cada um tendo as suas disciplinas de itinerário. Vocês podem colocar um segundo cenário, colocando todas as disciplinas de itinerário formativo aqui, só que tem que repetir em cada itinerário formativo. Ou vocês podem só estruturar dentro da matriz curricular como uma disciplina comum mesmo, não tem problema. O que fizer mais sentido para vocês. Eu estou dizendo isso porque, para deixar claro que muitas coisas a gente consegue engessar, a gente precisa seguir alguns padrões, mas a grande maioria no sistema, a grande maioria dos comportamentos, eles permitem que a gente faça de uma maneira
que se adeque à nossa realidade, adeque à regra de negócio, tá? Então é isso. Então nós falamos sobre o quê? Sobre cursos, sobre séries e habilitações que ficam dentro dos cursos. Falamos de disciplinas, onde inclusive criamos disciplinas de itinerário formativo, e nós falamos propriamente do itinerário formativo, que a gente tem algumas saídas da maneira como a gente quer trabalhar. Lembrando, para todas essas ofertas aqui, para tudo que a gente for fazer, a gente decide lá na frente como é o comportamento para disponibilizar ou não para o aluno matricular na disciplina de itinerário, ou para deixar isso só para a secretaria. Então a gente toma essas decisões lá na frente, tá? E é muito simples também, são parametrizações simples, vai ficando intuitivo ao longo do tempo. Então até o próximo vídeo, a gente vai falar no próximo vídeo sobre outras pautas que segue uma sequência disso aqui que a gente está falando, tá bom? Então até a próxima e um abraço a todos.